A história de Ló tornou-se amplamente conhecida na Bíblia, principalmente devido ao seu envolvimento com a cidade de Sodoma, que foi destruída por Deus devido aos seus muitos pecados. Ló era filho de Harã, irmão de Abraão, e, portanto, era sobrinho do grande patriarca de Israel. Neste vídeo, você aprenderá tudo o que a Bíblia diz sobre quem era Ló. Então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora. A origem e o significado do nome Ló são incertos, mas alguns estudiosos sugerem que ele pode transmitir a sensação de um véu que cobre. A Bíblia diz que após a morte de seu pai, Ló deixou a cidade de Ur dos Caldeus e seguiu em direção à cidade de Harã, juntamente com seu avô Terá, seu tio Abrão e Sarai. Mais tarde, quando Abrão deixou Harã após a morte de Terá, Ló o seguiu em direção a Canaã. Posteriormente, quando houve uma grande fome na terra de Canaã, Ló desceu ao Egito com Abrão. Depois que o faraó descobriu que havia sido enganado por Abrão e Sarai, eles foram expulsos do Egito e Ló retornou com o patriarca para Canaã. No entanto, durante esse tempo, Abrão prosperou grandemente. E parece que Ló também prosperou como resultado. Os rebanhos de Ló e Abrão aumentaram tanto que a região onde estavam não conseguia mais acomodar ambos vivendo juntos, o que eventualmente levou a disputas entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Assim, Abrão e Ló se separaram e durante essa separação, Abrão generosamente permitiu que Ló escolhesse primeiro a terra que ocuparia. Foi quando Ló escolheu as planícies verdejantes do Jordão em direção ao Mar Morto, perto de Sodoma. Depois de se separar de Abrão, Ló dirigiu-se a Sodoma e parece que ele rapidamente se envolveu com os assuntos da cidade. Na verdade, parece que Ló ocupava uma posição social proeminente em Sodoma, já que quando os anjos do Senhor foram a Sodoma, Ló estava sentado no portão da cidade. Em tempos antigos, os membros mais respeitados de uma cidade se reuniam em seu portão para resolver questões legais, mas as pessoas daquela cidade eram extremamente más. A Bíblia diz que os homens de Sodoma eram perversos e grandes pecadores contra o Senhor. De acordo com o Novo Testamento, Ló estava profundamente angustiado todos os dias por causa da maldade flagrante praticada pelos habitantes daquela cidade. Enquanto Ló estava em Sodoma, também ocorreu uma batalha na qual um grupo de reis da Mesopotâmia derrotou os reis das cidades de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Nessa ocasião, todos os bens de Sodoma foram levados, e muitos de seus habitantes foram capturados, incluindo Ló. Quando Abraão foi informado do que acontecera, ele preparou um grupo de homens que, em uma batalha noturna, conseguiram derrotar o exército inimigo. Assim, seus bens e os de Ló foram recuperados. Foi nesse episódio que Abraão conheceu Melquisedeque. No entanto, essa guerra envolvendo Sodoma não afastou Ló da cidade. Ló reaparece na narrativa bíblica quando Deus decidiu destruir as cidades da planície, incluindo Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que antes de destruir Sodoma, Deus resgatou Ló e sua família por meio de 2 anjos enviados pelo Senhor. Essa libertação aconteceu pela graça e misericórdia de Deus e por causa de seu compromisso de aliança com Abraão. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló dos destroços de Sodoma. A forma como os homens de Sodoma receberam os anjos do Senhor mostra a depravação que trouxe o julgamento divino sobre aquela cidade. Os homens de Sodoma queriam ter relações sexuais com os anjos que estavam lá em forma humana. Também vale a pena notar a terrível tentativa de Ló de aplacar a situação, oferecendo suas próprias filhas àqueles homens. Isso demonstrou a fraqueza de Ló e os efeitos prejudiciais daquela cidade sobre ele. Quando os homens de Sodoma não recuaram em sua tentativa de agarrar os anjos que estavam na casa de Ló, eles foram atingidos por um tipo de cegueira, e Ló foi ordenado a tirar toda a sua família da cidade que seria destruída.
Infelizmente, Ló mostrou resistência em deixar Sodoma, e somente com os anjos o pegando pela mão e tirando sua família da cidade, ele finalmente saiu. A família de Ló também foi alertada para não olhar para trás durante a fuga de Sodoma. Mas a esposa de Ló desobedeceu a essa ordem e foi transformada em uma coluna de sal. Após deixar Sodoma, Ló e suas 2 filhas foram para uma pequena cidade. Por algum motivo, Ló tinha medo de continuar vivendo naquela cidade e foi com suas filhas para uma caverna em uma região montanhosa. Foi lá que algo desastroso aconteceu. As filhas de Ló o embriagaram e dormiram com ele, resultando em suas gravidezes incestuosas. Desses relacionamentos nasceram Moabe e Ben-Ami. Moabe foi o ancestral dos moabitas, enquanto Ben-Ami foi o ancestral dos amonitas. Esses 2 povos causaram muitos problemas para os israelitas e o restante da história bíblica. Além das referências no livro de Gênesis, Ló é mencionado raramente na Bíblia. No Antigo Testamento, seu nome aparece apenas 2 vezes em referência a seus descendentes na expressão filhos de Ló. No Novo Testamento, Jesus mencionou Ló no Evangelho de Lucas, em um trecho com ênfase escatológica, onde o Senhor relembrou a destruição de Sodoma e Gomorra e o livramento de Ló. No entanto, o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E da mesma maneira, como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O apóstolo Pedro também mencionou Ló em sua 2ª epístola, capítulo 2, versículos 7 e 8, em outra referência ao episódio da destruição de Sodoma e Gomorra. Depois de tudo o que aconteceu em Sodoma, incluindo o relacionamento terrível com suas filhas, não se sabe mais nada sobre Ló. Não é possível saber se ele conseguiu reconstruir sua vida ou se terminou seus dias naquela caverna nas montanhas. O texto bíblico nos mostra que Ló teve a oportunidade de aprender com Abraão, o pai da fé. Ló foi uma prova viva do provimento do Senhor e foi chamado de justo pelo apóstolo Pedro. No entanto, Ló teve um fim patético. Ao contrário de seu tio Abraão, Ló não foi guiado pela fé, mas pela sua própria visão. Seus olhos humanos o levaram a Sodoma, uma cidade que o afligiu e deixou marcas profundas em sua família. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, deixe seu like e compartilhe com os amigos e familiares. Até a próxima!